E que a sabedoria de Deus é loucura aos olhos do homem. Então, se o homem não se tornar louco, a sabedoria para ele vai ser ilusão. E quando você falar para ele que os senhores da sabedoria são um campo hierárquico, acima de anjo, arcanjo, arqueu, principados, potestades, e que habita a constelação de Virgem, vão achar que aí você endoidou sobre. Puxa, eu tenho sol em Virgem. Olha, o que isso quer dizer? Quer dizer que a linguagem astrológica, pelo menos grosseiramente, a gente já está terminando, nada mais é do que uma compreensão dos acordos pré-existenciais que nós fizemos com as forças formativas. Uma compreensão das linhas de força que permitem que nós sejamos quem nós somos. Uma compreensão dos mecanismos que permitam que a nossa mente alcance uma certa compreensão, uma articulação nesse plano. Do mesmo jeito que você pega a água e congela e você vê aqueles risquinhos do gelo formando o cristal, existem riscos no momento em que você inspira a primeira vez nesse plano, que te coloca em relação com essas forças formativas, que não são forças e uma energia que acontece sozinho. Isso só é possível dentro de uma visão darwinista, evolucionista, em que o ser humano é a cereja do bolo. Mas são forças que estão sob a operação de hierarquias superiores à hierarquia humana. Então a astrologia sai da revista e entra em você. E você começa a entrar em relação com o princípio operacional. E a sua vida, que estava indo aos trancos e barrancos, naturalmente começa a ganhar um campo de organização. Que você vai gostar. Mesmo que todo mundo ache que você está ficando esquisito. E uma compreensão sobre o que nós viemos fazer aqui nessa existência. Também a astrologia pode promover. Claro, mas esse é o motivo do próximo encontro, não é? Ah, por favor, então. Mas vocês querem saber o que vocês vieram fazer aqui na Terra? Vocês querem me... Eu ia ser demais, tem que ser aqui, né? Tem coisa que é melhor não saber, eu só vou dizer isso. Você imagina que a vida inteira... Desconfiar, né? Ou então, assim, se você prestar atenção, você está dizendo que a gente ganha muito nessa reconexão. Aí eu acho que se a gente está alheio a tudo que é e nos cerca, a gente não faz ideia. Mas se você começa a prestar mais atenção, você vai começando a juntar, feito um quebra-cabeça, algumas pecinhas, Isso. entender. E aí entra o campo de aprendizado pelo amor ou pela dor. Se você percebe que a sua vida é dor e sofrimento, desconfia que você não se alinhou a esse plano. Não fica chateada por isso, mas só desconfia. Se você conseguir desconfiar enquanto você ainda tem corpo, joia. Muito legal. Porque esse corpo, aparentemente, ao que tudo indica, ele não se eterniza, esse corpo que a gente está habitando. E aparentemente, pelo que a gente estuda e escuta da tradição, quando nós deixamos esse corpo, nós não deixamos de existir. Ou seja, se você acredita que você é esse corpo, você está condenado, de algum modo, a passar um período um pouco mais trabalhoso aí em algum momento. Então, se pudesse habituar à ideia de que estamos nesse corpo, é um pouco mais interessante para entrar em relação com aquilo que está por vir. Porque se a gente conseguir aqui abrir essa possibilidade, como cada um dos corpos suprassensíveis implicam num grau de percepção ampliada, se num corpo de percepção mínima a gente abriu a possibilidade, assim que nós o soltamos, naturalmente nós entramos em relação direta com o saber que nós permitimos. Na medida em que você nega, esse saber também não entra em relação com você. E esse é o desafio daquele que é absolutamente cético. Essa é a dificuldade que enfrenta aquele que escolhe o suicídio. Que acha que a vida está tão difícil que ele opta por uma possibilidade que ele entende como acabar com tudo. Porque tudo não acaba. E essas pessoas depois, por essa relação pessoal com a ideia do nada, habitam o nada, porque somos co-criadores. Co-criadores numa densidade tal que nós podemos criar e fazer o mal para nós mesmos
Então, estar aberto a possibilidades é uma forma redentora de entrar em relação com esse saber, que hoje a gente não pode, não tem problema, mas eu estou aberto para essa possibilidade. Se eu não estou, da mesma forma que arrancam um braço da gente, talvez em algum outro momento, algo de nós vai ter que ser arrancado para que a gente perceba. E talvez essa dor de ter um braço arrancado seja muito menor do que a dor que venha a ser necessária para uma consciência maior. Então, a gratidão pelas dificuldades é fundamental para emancipar os seres. Por quê? Porque a pessoa que não perdoa, a pessoa que tem mágoa, a pessoa amarga na vida, ela está presa nela mesma. Esse é o desgraçado, porque ele não percebe que tudo que aconteceu na vida é o que ele precisa, e que é tudo graça, e uma graça que é como ela pode receber, porque tudo aquilo de ruim que ela recebe é aquilo de ruim que ela é, e só quando ela for grata a essa ruindade, essa coisa densa, é que ela vai conseguir se aceitar para poder ampliar a sua forma de conhecer. Tá esquisito isso? Vocês estão... Eu estou ficando louco? Tá compreensível? Hein, Manu? Porque às vezes vocês têm que ficar de olho em mim, porque de repente eu começo a falar coisa esquisita. Acho que por hoje, apesar de ter muito mais coisa para falar, como sempre, eu acho que a primeira coisa importante é perceber que o zodíaco é um campo informacional vivo. E estabelecer uma relação com isso. Não achar que isso é só uma roda com um monte de estrela, que é um pedaço de pedra, soltando luz. Entrar em relação viva com isso e fazer a pergunta. Porque a resposta é a menor parte, a gente não precisa de resposta, mas a gente precisa ser vivo de perguntas. Né? Puxa, o que tem nesse campo zodiacal que me envolve? O que isso aqui quer comigo? O que eu tenho que fazer com isso? O que eu tenho a fazer com isso? O que significa que eu nasci? Qual é o seu signo? Escorpião. Quer dizer, o Sol estava em Escorpião. Quando é Escorpião, nasce Escorpião, se olhar para o Sol atrás dele, representa-se a constelação do Escorpião. Por isso que é signo de Escorpião. Mas esse é só o signo solar. Tem o signo lunar, o signo de Marte, o signo de Vênus. Cada uma dessas forças operantes, que são os planetas, está num signo. E a correlação dessas forças e dos diferentes signos, que são hierarquias que nos emprestaram de si, a correlação entre esses diferentes planetas é que diz algo a respeito desse porquê, desse motivo. Grosso modo, a informação mais densa que está dentro dessa forma de aproximar o conhecimento estão subjacentes à ideia do Sol, Lua, ascendente, nódulos lunares. O estudo dessas estruturas funcionalmente, com os recursos que existem já em livros aqui, do céu de baixo mesmo, são suficientes para nos sensibilizar e entrar em relação com coisas maiores, cada qual no seu tempo. Mas é importante saber, porque quando você chega para a pessoa e fala, puxa, o signo da pessoa é Escorpião. Quando ela me fala que o signo dela é Escorpião, qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Parabéns! Ela tá fazendo aniversário. Por quê? Por que eu penso isso? Ela me fala Escorpião, eu falo parabéns. Por quê? Porque eu estou conectado com o céu de cima. Se eu não estou conectado com o céu de cima, a pessoa fala que é Escorpião e você não se liga que é aniversário dela. Essa conexão... Ela acabou de fazer. É isso. Ela acabou de fazer. Mas que coincidência! Que coincidência! No céu de baixo fala assim, mas que coincidência! No céu de cima fala, parabéns! Você tem a oportunidade, então, de rever aquele momento único de quando você inspirou o ar. Em alguma medida, nesse ano, você está sendo relembrado daquilo pelo que você veio. Mas aí é como fala o céu de cima. Em vez de falar parabéns, ele fala tudo isso. Você vê que é diferente? E não tem um que é bom ou um que é ruim. A gente fala a linguagem que a gente consegue. Mas é importante saber que existem outras linguagens.
Que dia foi seu aniversário? 3 de novembro, ou seja, anteontem. Que hora você nasceu? Você sabe? 11h50. Da manhã ou da noite? 23h50. Sabendo esse horário, você sabe onde que está a lua, onde que está o ascendente, onde que está o eixo nodal. E você começa a se interessar pela vida. Então hoje, ao invés de assistir a novela e ligar a televisão, lição de casa. Entra no astro.com. Faz esse cuidado consigo mesmo, né? Conheça de si mesmo. Saiba que o seu signo não é escorpião. Escorpião é só onde está o sol. Você é todo zodíaco. A questão é que cada signo onde existem planetas, você assumiu um compromisso mais intenso. Então, se você assumiu esse sol em escorpião e finados em escorpião, eu lamento, a morte vai te visitar de uma forma muito interessante. Você é um objeto ou um ser portadora de mistérios em relação ao processo de morte e transformação, que é uma preciosidade para a Terra. Então, na medida em que você guardar isso para você, você vai sentir a morte à sua volta e dentro de você. Quanto mais você conseguir irradiar isso, porque é o que o Sol faz, e se o Sol está em escorpião, você tem que irradiar escorpião, mais você vai ser uma luz para aqueles que estão no processo de passagem. É assim que esse simbolismo funciona. Apropriar-se do seu ser é entrar em relação com as forças operacionais de cada uma dessas hierarquias. E o ascendente também denota, né, a missão da pessoa. O ascendente é a personalidade. Então você vê, eu tenho ascendente Capricórnio, o que acontece? Fico com cara de bode. Por quê? Porque a fisiognomonia da pessoa diz respeito ao signo ascendente. Não tem como não ser bode se você nasce com ascendente escorpião. Não tem como não ter um narigão se você não tem escorpião também forte no mapa. Você tem? Oh! Mas vai ver os outros escorpião para ver se eu não estou falando besteira. Assim, e a gente só deve olhar o outro quando a gente está naturalmente solto o suficiente para não apontar e falar: ah, tá vendo? A gente só pode se aproximar do outro quando a gente já está solto o suficiente para não falar: ah, olha aí, você é assim porque se você ainda estiver assim, é melhor não conversar sobre algumas coisas. Fica quieto. Essa questão do momento do nascimento, né? Quando uma criança, quando não se sabe qual o momento do nascimento exato, porque parece que os minutos, como fica isso? Existem recursos para se fazer esse tipo de estudo. Né? Existem pessoas que não sabem o momento do nascimento, mas eles sabem que foi numa determinada intervalo de hora. Sim. O que é muito mais simples. Mas eu já encontrei pessoas que não sabem o dia que nasceram. O dia. Tem um dia, né? Eu conheço uma pessoa que não sabe o dia, porque foi adotada. Não Isso. sabe o dia. Então, quando você não sabe o dado objetivo, você não tem como trabalhar só com o céu de baixo. Então, você, enquanto um ser que está a serviço do outro, pode fazer o serviço de elevar-se até onde você já pode comungar com o céu de cima e acessar essa informação. Como? Primeiro você vai ver como que é a pessoa, a fisionomia dela. Então você já tem uma sensação do que poderia estar ascendendo naquele momento. Conversando com a vida da pessoa, você percebe que aquela configuração se organiza de uma determinada forma. Sabendo de ocorrências na vida da pessoa, como a data que o pai morreu, a mãe, nasceu um filho, eventos muito intensos aconteceram que transformaram a vida da pessoa, você também pode fazer por um processo de retificação o encontro dessa data. Se de forma alguma isso puder ser feito, você ainda tem o recurso de ou colocar o sol no meio-dia, porque se está no meio-dia, você está bem, você pode estar errando o mínimo possível, porque tem metade do dia para cá, Sim. metade do dia para lá. Então, você coloca meio-dia, você ajusta de certo modo. Ou colocar o zodíaco na sua posição natural, que é começando em Áries e terminando em Peixes. E supor que o ascendente seja Áries. A partir disso, a própria relação entre os astros guarda a informação. Porque eles não se mexem tão rápido
fora o ascendente, que muda a cada 2 horas, e a lua, que muda a cada 2 dias e meio, não há nada que se mova tão rápido dentro do mapa que você possa perder enquanto informação. Agora, é claro, quanto mais fina for a informação que você precisa, mais você precisaria ter algo em termos de uma informação precisa. Agora, se esse tipo de informação lhe é escondida, desconfie também que não é para você acessar. Ou que, de repente, né? Por que eu não posso acessar essa informação? Por que todo mundo pode e eu não posso, né? É legal pensar, né? É legal mesmo. E ver onde que a gente chega. Porque isso tudo é muito misterioso. Alguém quer falar mais algum comentário? O mistério que aconteceu comigo, eu assinei meu nome com G, né? Eu falei para você, não sei se você leu. Assinava com G até 23 anos, né? Geni com G. Aí quando eu entrei na faculdade, eu fui tirar a segunda via do registro, e quando eu olhei o registro era com J. Aí eu chamei a pessoa e falei assim, olha, tá errado, né? É com G. Aí ele falou assim, não, eu vou pegar o livro. Ele foi pegar o livro, no livro do cartório estava J. Aí eu precisei mudar meus documentos para Geni com J. E sua vida melhorou? Mudou, porque eu comecei, mudou bastante, né? Eu fiz faculdade, mudei de cidade, arrumei um bom emprego, sabe? Assim, nesse sentido, assim. E aí, assim, eu sou, assim, dentro da minha família, eu sou bem diferente. Faz muito diferente. É que a gente perdeu a relação viva com o simbolismo, né? As letras têm uma força formativas gigantescas, porque elas que permitem a manifestação do verbo. Então, o G é G. O J é J. Percebe a diferença nesses movimentos? Se uma pessoa que é J veste a capa do G, como que o J vai sair de dentro do G? Como falar isso sem parecer ridículo? Mas é isso que acontece. Então é muito importante cuidar com o nome, mudanças de nome, porque é um campo vibracional. E hoje, infelizmente, a vibração está menos valorizada do que a forma. Mesmo sabendo que a matéria é forma, partícula e vibração, a gente valoriza hoje muito mais a partícula e estamos afastados do componente vibratório. Todas essas linguagens simbólicas, elas nos devolvem o princípio vibratório do nosso ser. Esse princípio vibratório, ele é subjacente à ideia de saúde. Porque se algo para de vibrar, aquilo está como que morto. A vida é vibração, a vida é movimento. Só que se nós negligenciarmos uma parte dela, como uma parte vibratória, porque nós perdemos relação com o conhecimento vivo, tudo isso que vibra, também não vibra na gente. Porque nós temos esse poder de afastar até algo que seja bom para a gente. A natureza tem esse aspecto de responder ao nosso comando. Então a gente pode escolher ser saudável ou adoecer. Vou ler de novo. Eros e Psique. Conta a lenda que dormia uma princesa encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que, já libertado, deixasse o caminho errado, por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera dormindo espera. Sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida, verde, uma grinalda de era.
O verde e vermelho são cores complementares. Longe o infante esforçado, sem saber o que intuito tem, rompe o caminho fadado, ele dela é ignorado, ela para ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Cumpre o destino, que coisa, né? Parece até astrologia. O Fernando Pessoa era astrólogo, um estudante de ocultismo, e cada um dos heterônimos dele tinha um mapa diferente, porque ele tinha essa qualidade interior de entrar em relação com as forças formativas do próprio mapa. Tem algumas obras que tem cada um dos heterônimos de Fernando Pessoa com cada um dos mapas. Então você percebe o tônus fundamental de cada um deles. Então tudo que o Fernando Pessoa escreve, a gente tem que ler daqui e depois da cá. Senão fica só com metade. Mas cada um cumpre o destino, ela dormindo encantada, ele buscando-a sentindo, pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro tudo pela estrada fora, e falso ele vem seguro, e vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. Ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. Então esses processos de iniciação dizem respeito a isso. Entrar em relação ou lembrar de quem nós mesmos somos. Porque da mesma forma que somos um mergulho dentro de uma humanidade, na medida em que atingimos o fundo, a gente retorna. E a gente está num momento muito propício a fazer esse ponto de retorno. E a ciência oculta mostra que esse ponto de retorno é o momento que a gente vive. Por isso que muito desses conhecimentos, muito desses simbolismos, eles ganham hoje esse espaço enquanto possibilidade de nos lembrar e nos fazer voltar. Então a gente vai descobrindo que às vezes a gente sabe muito mais do que quando a gente vai aprender em algum lugar, porque você começa a escutar pessoas falando coisas que você fala, puxa, mas isso que essa pessoa está falando eu já sabia mesmo. Porque no processo de descida a gente já entrou em contato com tudo. No processo de subida a gente vai reencontrar vivências. A questão é viver da melhor forma possível para levar a maior quantidade possível também de vivência. Não para você. Porque tudo isso que a gente leva, a gente vai poder oferecer também para as hierarquias imediatamente inferiores a nós. Porque se há o anjo acima, há um animal abaixo. O animal que hoje a gente está comendo. A gente come o animal. Imagine se os anjos nos devorassem. Então, como alcançar esse estado de servir às hierarquias imediatamente inferiores a nós? Se a gente não alcançar esse estado funcional, também o conhecimento não se abre. Isso. Tá bom?